Aposentadoria comum voluntária. A aposentadoria, ela é uma garantia constitucional que vem tratada no artigo 201 da Constituição Federal. As regras da aposentadoria voluntária, elas foram muito modificadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, que foi publicada em 13 de 12 de 2019. Assim, houve a substituição da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade, que eram as aposentadorias que existiam anteriormente à reforma da Previdência. Então, elas foram substituídas pela aposentadoria com requisitos cumulativos de idade e tempo de contribuição. Então, houve como que a fusão dessas duas aposentadorias do sistema anterior em uma aposentadoria só, que a gente chama agora de aposentadoria comum voluntária. Com isso, aos inscritos no regime geral da Previdência Social, após a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, vão ser aplicadas as regras permanentes, ou seja, um novo sistema de aposentadoria. Então, quem entrou no regime geral da Previdência Social após a publicação da emenda, o que vai acontecer é que vai valer integralmente para essa pessoa as regras permanentes, como eu disse, o novo regime de aposentadoria. Para aqueles que ingressaram no regime geral da Previdência Social antes da publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, então vão ser aplicadas as regras de transição. Então, temos regras de transição que vão ser aplicadas a essas pessoas que, anteriormente à Emenda Constitucional 103, elas já estavam no regime geral da Previdência Social, mas elas não preencheram os requisitos para se aposentar antes da emenda. E ainda existe a situação dos segurados que cumpriram todos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, ou então para aposentadoria por idade, antes da reforma da Previdência. Então, aí, para esses segurados que preencheram todos os requisitos antes da emenda, então, eles já têm garantido seu direito à aposentadoria, eles têm garantido o direito ao benefício com base nas regras que estavam vigentes à época. Então, eles têm o que eles têm direito adquirido a essa aposentadoria. Então, não importa se eles preencheram todos os requisitos, não tem problema se eles fizeram o pedido administrativo posteriormente à emenda constitucional, porque aí vai se olhar quando eles preencheram todos os requisitos e no momento de se preencher os requisitos todos antes da emenda constitucional, então vai valer as regras anteriores. Passamos então para falar das regras permanentes. Regras permanentes são aquelas regras que vão valer após a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019 e para aqueles segurados, que ainda não estavam inscritos no regime geral da Previdência Social antes da Emenda Constitucional 103 de 2019. As regras permanentes são as regras que vão permanecer, que não são regras de transição, não são regras transitórias, são as regras que vão permanecer. Em relação à contingência, deve o segurado contar cumulativamente com 65 anos de idade, se for um homem, e 62 anos de idade, se for mulher. Então, nós temos agora uma regra que determina qual é a idade mínima para se aposentar. A idade mínima é 65 anos de idade para homem e 62 anos de idade para mulher. E ainda é necessário que tenha um tempo de contribuição mínimo que vai ser estabelecido em lei. Isso conforme dispõe aí o artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal. A carência, até que venha uma lei e disponha a respeito da carência, ela vai ser de 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Então, essas são as regras permanentes, as regras gerais que vão ser aplicadas
a todos os segurados. Existe ainda a aposentadoria do professor. Então, em relação à aposentadoria do professor, ele deve contar cumulativamente com a idade de 60 anos. Então, o professor, o homem, tem que ter 60 anos de idade e a mulher, 57 anos de idade. E vale ainda observar que o professor, ele deve comprovar tempo de contribuição exclusivamente no exercício do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ou seja, professor universitário não entra nessa regra é uma regra diferenciada, né, com requisitos mais tênues. Então, um professor universitário ele não entra na aposentadoria do professor. Essa aposentadoria vai ser exclusiva para aquele que exerceu o magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. A carência para essa aposentadoria vai ser fixada em lei complementar. E aí, nesse sentido, vai determinar o artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal, que o requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.